Saudações flamenguistas. Aliás, boa tarde. Todo mundo está empolgado, né? Pode deixar me empolgar também um pouco. Boa tarde. É um prazer enorme estarmos novamente nessa tarde de sexta-feira. É um prazer adentrarmos mais uma vez a Casa dos Senhores e das Senhoras, ao vivo pela Jovem TV, o Esquadrão Cidadão, pelo Facebook também. Desde já agradecemos a audiência de todos vocês, as pessoas que têm nos apoiado, têm nos acompanhado. É com muita gratidão que falamos a todos vocês. Comigo nesta tarde, meu querido esposo, companheiro, Dr. Júlio César. Boa tarde, Dr. Júlio César. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui, né? Nessa tarde de sexta-feira, véspera de jogo do Flamengo, né? E vamos nessa. Segue o líder. Segue o líder, é isso aí. Vamos tratar de dois assuntos importantes na tarde de hoje, né? Não poderia deixar de tratar dessa questão, dessa tragédia que aconteceu sobretudo no Nordeste brasileiro e infelizmente já chegando ao Sudeste, né? Acho que chegou ao Espírito Santo, né? Praias, sim. E a gente não poderia deixar de abordar isso e também o assunto afeta a educação, que são as provas finais, né, Simone? Final do ano chegando, todo mundo aí desesperado. É isso. Bom, então, vamos ao primeiro tema, que deflui no sentido da abordagem ao óleo, essa tragédia ambiental do óleo na região Nordeste do Brasil, né? Nós entramos com 2 programas gravados, né? Um em razão do feriado, a Jovem TV também, os funcionários, valorosos funcionários, precisam descansar. Então, houve o feriado, né? Os funcionários, para o descanso dos funcionários. E um outro final de semana que também entramos gravado, em razão da gente ter feito uma pequena viagem, né, Simone? Sim. Nós descansamos um pouco das atividades, né? E fomos a Morro de São Paulo, que é uma ilha que fica 60 e poucos quilômetros de Salvador, 68 né? quilômetros. E nos deparamos, né? Fomos para descansar e acabamos nos deparando com essa grave situação do óleo, claro, em menor proporção. Nós fomos agora em novembro e essa tragédia começou em agosto, né? Mas não menos danoso, razão pela qual eu decidi falar sobre esse tema, porque é muito importante, né? Talvez os nossos amigos telespectadores não saibam, mas o cidadão tem o dever de preservar e proteger o meio ambiente para a nossa geração, para a presente geração e para as futuras gerações, né? Então, sabendo desse mandamos constitucional, a gente arregaçou as mangas e acabamos, né, Simone, trabalhando, despendendo muito tempo do nosso descanso para ajudar, fazer um pouco da nossa parte, fazer né, a nossa mesmo? parte nessa tragédia e ficamos um pouco cansados porque caminhávamos cerca de 20 quilômetros todos os dias, retirando mesmo o óleo das praias. E o mais triste, doutor Júlio, só lhe interrompendo um minutinho, é que nós fazíamos o percurso recolhendo os fragmentos do óleo, né? Quilômetros e quilômetros de distância, porque a praia era uma extensão bem grande. E quando retornávamos, né? Ao final da tarde, isso era no início da tarde. Ao final da tarde, quando fazíamos o retorno, tudo de novo, manchado, né? Os pedacinhos do óleo, assim, a gente
bem triste, bem... Nós difícil. temos um vídeo aí. Coloca o vídeo pra gente, Heitor, por favor. O vídeo é curtinho, é aquele número 2. Vídeo 2, é o que está mostra o óleo bem na areia mesmo. Vê se você consegue localizar aí. Localizou? Então coloca aí pra gente, por favor. Estão chegando em pequenos fragmentos, ó. A gente passou já recolhendo tudo. Olha, a gente está voltando, ó. Você vê que é a linha da maré, ó. Olha só, amor. Vê se você consegue pegar que a água acabou de passar aqui agora, ó. Tá vendo? Ó. Tenta filmar aqui, ó. Para as autoridades verem como é que o óleo está chegando agora, em pequenas porções, ó. Tá vendo? Olha só. Essa aqui é a 4ª praia de Morro de São Paulo. Tá chegando óleo ainda aqui. É um pequeno vídeo que nós fizemos e tiramos também algumas fotos, né, do local. E nesse sentido a gente gostaria de parabenizar, porque a informação que vem chegando é que as autoridades pouco estão fazendo para conter essa tragédia. E não foi isso que nós presenciamos quando estávamos lá, porque a Marinha do Brasil está desempenhando um papel muito bacana. Nós nos deparamos com navios, né, da Marinha, né, o M15, salvo engano, e o M20, a gente vai ver nas fotos, que são varredores, né, navios varredores da Marinha, da classe Aratu, fabricação alemã da década de 70, eles estavam presentes não só no mar, fazendo a varredura, como também em terra, né, com as equipes. Nós fotografamos e vamos mostrar um pouquinho para vocês aí. Solta as fotos aí, Heitor, por favor. Olha, essa primeira foto aí reflete bem o que nós vimos ainda. O óleo está fragmentado, bem fragmentado ainda. Bem fragmentado, ele estava em grandes proporções, mas vem chegando na terra. Esse foi um dos poucos pedaços que nós vimos, pedaços maiores, né, Simone? A gente viu gotas, óleo do tamanho de um insetos, né? Mas muitas gotas que vinham com a maré, né? Pode passar aí, o próximo. Essa é uma foto minha, mas ao fundo está lá, ó, o navio varredor da Marinha. Olha, esse salvo engano, é o M15. É o M15 aí, Heitor? Esse? M15. É o M15. É o Aratu, né? Tava lá. Olha aí, uma outra foto. Isso foi um outro dia. Todos os dias em que permanecemos na ilha, ele estava presente. Também teve navio, né, Simone? Do IBAMA, né? Do IBAMA, helicóptero do IBAMA. Helicóptero do IBAMA, né? Helicóptero do IBAMA. O pessoal do IBAMA também trabalhando. ICMBio, além da população local. A população também, né? local, eu não sei se porque estavam... esse aí é o pessoal da Marinha, ó, por terra. Diariamente. O dia todo. O dia todo. Isso. E eles espalharam também containers, né? Containers, né? Informando para depósito do óleo. Com os adesivos informando, né? Depósito de resíduo de óleo. Isso para as pessoas depositarem espalhados por todas por praias, o Morro de São Paulo todo, onde a gente passava, tinha pareciam uns latões de lixo um pouco menores, né? Assim, de plástico, acredito que o plástico é até mais resistente, porque o óleo também, se pegar só em sacola normal, ele acaba corroendo, eu acho, não sei se seria esse o termo, né? Sim. Aquele combustível ali, e acaba vazando do mesmo jeito, numa sacola plástica normal, como essa que a gente pega em supermercado. Então,
alguns, pareciam uns tambores azuis. Os tambores azuis, né? Com sim. um adesivo muito grande, sinalizando para as pessoas, né? Porque era o tempo todo, tanto pessoas da própria, as pessoas que moram lá na localidade e turistas também, outros turistas fazendo a mesma coisa, assim, todo mundo muito triste. As pessoas passavam por nós vendo a gente pegando também, colocando, tentando ajudar de alguma forma, né? E aí a gente cruzava com algumas pessoas e as pessoas comentavam, poxa, que tristeza. E o que a gente comentou muito lá é que o que a gente viu pela televisão, em algumas partes onde chegaram, assim, tamanhos imensos daquela placa de óleo, né? Então, se a gente viu aquele pedaço ali, que era um pedaço o quê? De uma palma de uma mão, de uma, né? Pega mais ou menos, o maior que nós vimos, né? Imagina aquela lama que chegou daquela maneira, aquelas coisas enormes. A gente ficou meio que triste com aquela situação ali vendo. E também aqueles pequenos fragmentos espalhados, ou seja, vai quebrando e está espalhando, está aumentando cada vez mais, né? A maré vai levando aquilo ali. Vai levar muito tempo para aquilo ali. E o interessante que são pequenos fragmentos, mas não menos danosos, né? Porque você vê o estrago que aquilo fez, ficou parte daquele óleo, né? Impregnado nos nossos corpos. Nós, né? Sem querer, pisamos, porque não tinha como, por mais cuidado que você tivesse, né? Mas às vezes o pedacinho do óleo estava ali misturado à areia, então a areia meio que camuflava um pouco, então fica ali por baixo. Nós pisamos e não consegue tirar da pele, foi difícil tirar da pele, difícil tirar da borracha do chinelo, da sola do chinelo por baixo, do chinelo de borracha. Então, se para a gente é difícil, agora a gente fica fazendo a proporção, né, para a natureza, né? Quantas tartarugas morreram, quantos animais marinhos, peixes, a flora, a fauna marinha, que tristeza isso. É um sentimento de tristeza muito grande. A gente vendo o que dá aquela sensação da gente ver ao vivo uma coisa que a gente estava assistindo pela TV. É muito triste, não tem outra. É muito triste você ver aquilo. E o grande detalhe é que pouco pode se fazer, né? Juridicamente, pouco pode se fazer, porque como é que nós vamos responsabilizar uma empresa ou um navio de uma determinada bandeira de um outro país? Como é que a gente vai fazer isso? É muito complicado, minha gente. Né? Eles vão alegar, nós estávamos em águas internacionais, né? Para que os senhores entendam, o Brasil tem um limite territorial e mais um limite marítimo e em torno de 400 quilômetros, que são 200 milhas náuticas, a menos um pouco de 400 quilômetros, né? Então, esse é o espaço jurisdicional brasileiro. Eles vão alegar que estavam em águas internacionais, eles vão alegar que não foi doloso, foi culposo. Se chegar a uma autoria que vai se combinar multa e mesmo assim com muita dificuldade por intermédio de um organismo internacional ou dos tratados internacionais, porque o Brasil, infelizmente, está impotente para tomar uma medida contra, na mesma proporção dessa tragédia. É realmente uma tristeza. Heitor, eu vou pedir a você, lógico, a gente vai fazer por derradeiro uma colocação jurídica e, enfim, mostrar a legislação, como é de praxe, fazemos sempre, né, com o escopo de auxiliar os senhores, né, enfim. Eu vou pedir ao Heitor que coloque aí o primeiro slide, por favor, que se refere à Constituição Federal. Né? A Constituição Federal diz lá no seu artigo 225 que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, né? Impondo-se o poder público e a coletividade o dever, foi aquilo que eu falei no início, o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações. Então, não é só o dever do Estado, não, é dever de todos nós, né? Então, a gente tem que arregaçar a manga mesmo e tem que despoluir essas praias lindas que a gente tem pelo Brasil. A gente não pode quedar inerte diante de uma situação dessa. Agora, infelizmente, as pessoas criticam o poder executivo. Ah, não está fazendo nada, não puniu. Como é que a gente vai punir um estrangeiro? Né? A punição para uma pessoa jurídica é por meio de multa. Né? Então, se achar o culpado, vai ter que pedir uma multa por intermédio de uma organização dos tratados internacionais e de organismos internacionais. Porque, efetivamente, não se pode fazer nada contra uma barbaridade dessa. Né? É uma pena, mas o Estado brasileiro pouco pode fazer estando A ou B no poder. Né? Então, Heitor, coloca o segundo slide, por favor. O segundo slide é a Lei 9605, que trata exatamente dos crimes ambientais, né? E dispõe a respeito das condutas lesivas contra o meio ambiente e das sanções, visando justamente conscientizar a sociedade e ainda punir aqueles que degradarem o meio ambiente. É uma piada também, porque não pune nada e não restabelece ordem, coisa nenhuma, porque as punições são muito brandas, né? É preciso que o amigo telespectador saiba que quando se trata de direito penal, de crime culposo, né, permite a substituição da pena, seja qual for a pena imposta. Então, eu vou dar um exemplo, apenas para ilustrar e que os senhores entendam. Uma pessoa é punida, considerada culpada, uma pena de prisão de 50 anos. Vamos aumentar aí. 50 anos. Mas o crime foi culposo. Então, ela não vai... A pena privativa de liberdade de 50 anos, né? Ela não vai cumprir. Se o crime for culposo, permite a substituição da pena por uma pena restritiva de direitos, né? Então, o cidadão vai sair, em outras palavras, livre. Não vai acontecer basicamente nada. E no caso da legislação ambiental, que é tão dura para algumas coisas e tão permissiva para outras, né? Coloca o próximo slide aí, Heitor, por favor. O próximo slide trata da pena imposta no caso em comento, né? Que é o derramamento de óleo. Se vocês puderem observar o que eu grifei em vermelho, ao final, inciso 5º, né, diz lá, é uma agravante, né, porque o início do artigo 54, ele trata lá da reclusão de 1 a 4 anos. Quer dizer, partindo da premissa que fosse um cidadão brasileiro, uma empresa brasileira, então eu vou punir o comandante do navio, né? Reclusão de 1 a 4 anos. Aí o comandante do navio é primário. Então vai pegar, na dosimetria da pena, aproximadamente 1 ano. Réu primário, bons antecedentes. 1 ano vai permitir o que a gente chama de sursi processual, né? E não vai acontecer nada, ele vai ao fórum apenas assinar lá todos os meses, de 3 em 3 meses, e vai acontecer basicamente nada. Agora, partindo lá para o artigo 2º, para o parágrafo 2º. Coloca aí o slide, Heitor. Se o crime, essa já é a parte qualificada, né? Tem um aumento de pena aqui. Se o crime, aí inciso 5º lá que está grifado em vermelho, ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos, pena de reclusão de 1 a 5 anos.
Volta para mim aqui. O que quer dizer a mesma coisa que eu falei anteriormente. Quer dizer, o cara vai sair livre e não vai acontecer nada. Uma pena, meus amigos. Bom, a gente vai para o intervalo e já já a gente volta com a Simone tratando da parte das provas finais, não é isso? Prova final de ano. Final de ano. Terror do final do ano. Terror do final de ano. Daqui a pouco a gente volta. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen, Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor,
transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen, Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Bem, voltamos com o nosso segundo bloco e falamos um pouquinho agora da parte de educação, parte que eu amo, parte que eu sou suspeita por ser muito apaixonada. Final do ano chegando, muita gente já se preparando, pensando nas férias, mas quando o assunto chega em casa, a escola informa: lá vem as provas finais. E aí, um clima de tensão toma conta em casa. Enquanto muitos já estão preparando a mala, de repente, para viajar, alguns pais e alguns alunos entram em desespero com o fantasma da semana de prova final. É verdade. É verdade. E por quê? Como que a gente vai evitar o desgaste de perceber que na véspera da prova o seu filho não sabe tudo, não absorveu o conteúdo mínimo para ele dar conta, né? Porque, feliz ou infelizmente, o nosso sistema é um sistema que avalia por meio de nota. Isso aí é lei, então não tem como mudar. Então a criança só vai passar de uma série para outra na escola se ele ter uma média mínima determinada pela escola. Cada escola, dentro do seu regimento interno, tem ali a sua média mínima para a criança alcançar o próximo ano. Mas e aí? Chegaram as provas, será que as suas malas já estão prontas para viajar? Ou será que o desespero bateu a sua porta porque está em semana de provas e aí falta muito? E aí pode virar uma recuperação e pior ainda, uma reprovação, né? Então, o que a gente faz para tentar minimizar esse problema, para deixar só para novembro para resolver? Criando bons hábitos de estudo. A partir do momento que eu tenho bons hábitos de estudo durante o ano todo, não só na semana de prova, certamente eu vou colher bons frutos. Mas a gente tem dois lados desta moeda. Quando a gente fala de criança, né? Por trás da criança, obviamente, as menores, então, os responsáveis são os pais. E nós, família, muitas vezes, no dia a dia, pela correria, por tudo que a gente vive, né, nesse mundo muito agitado, a gente acaba fazendo algumas coisas, mesmo que sem perceber, e aí vai criando outras coisas ao contrário no dia a dia do meu filho, quando o assunto é estudar. Então, algumas coisas eu queria colocar e pontuar aqui para vocês refletirem como que foi o ano de 2019. Se não dá tempo de corrigir para esse ano, fica pelo menos uma reflexão para que a gente reveja e reorganize para 2020 a vida escolar dos nossos filhos. Então, eu queria primeiramente, nesse segundo bloco, pontuar algumas situações em que, infelizmente, não consigo achar outra palavra. Às vezes erramos como pai e mãe no dia a dia, quando o assunto é estudar com meu filho.
Então, eu listei algumas coisas que eu acho importantes, tanto da minha experiência em sala de aula, no consultório, no dia a dia, há anos com crianças, com famílias, né, acompanhando esse sofrimento. Infelizmente, acaba virando um sofrimento quando eu não crio um hábito de estudo no dia a dia com meu filho. Então, que coisas que eu acabo, infelizmente, cometendo e que vão ao contrário dessa situação de criar um bom hábito, ao invés de criar um bom hábito, eu acabo criando outras situações ruins na hora de estudar. Uma delas, por exemplo, é exigir demais dos seus filhos e cometer erros que os afetem emocionalmente. A gente já falou algumas vezes, eu já falei algumas vezes, que nós somos seres humanos completos. Então, nós não somos só cognição, só emoção. Tudo tem que estar alinhado, tudo tem que caminhar junto para que eu tenha bons resultados em tudo na minha vida. Com os estudos não vai ser diferente. Então, se eu emocionalmente estou desgastada, e a gente percebe muito isso na escola, sobretudo na época de prova. A criança, às vezes, passou por uma situação em casa, já chegou estressada, foi cobrada além do que ela está dando conta. Toda essa carga, muitas vezes a criança somatiza, não sabe colocar para fora e leva para a sala de aula na hora da prova e aí não tem um bom resultado. Outra coisa também no dia a dia, que infelizmente no afã de querer proporcionar muitas coisas para os nossos filhos, nós sobrecarregamos as crianças de atividades. Também eu já coloquei isso algumas vezes, da gente ter uma medida na hora, né, de colocar a criança, já fica um tempo ali na escola, existe uma exigência cada vez maior de estudo das crianças hoje, no pleno século XXI, elas estão aí ligadas e linkadas a tudo ao mesmo tempo, é muita informação, muita tecnologia, e sobrecarregar as crianças, às vezes, de atividade não é benéfico também, infelizmente. A rotina não ter um controle, a criança não ter uma rotina de estudos, né? Quando eu venho com o tema, a importância de criar hábito de estudo no dia a dia para evitar esse desespero lá no final do ano, uma das coisas que a gente peca muito, né, infelizmente, pela vida corrida, é isso, a falta de uma rotina de estudo. Usar a hora do estudo como castigo, né? Não, você vai sentar, você vai estudar porque tem que fazer, porque senão vai acontecer isso, isso, isso. Não façam isso, por favor. Não use a hora de estudo como um castigo para a criança. Não se torne um professor, e isso é papel da escola. Eu não vou adiantar aqui o que eu vou falar, mas orientar é diferente de você assumir um papel que é da competência da escola. A competência da família é outra. A competência da escola é o ensinar. Não faça o dever de casa para a criança, pois assim não aprenderão a resolver seus próprios problemas e também dependerão da ajuda de um outro o tempo todo. Sobretudo aquelas crianças que já estão numa idade escolar, que dão conta de sentar, tentar pesquisar, tentar organizar o próprio material. Isso é muito importante, você já dá essa independência para a criança, para que ela tenha uma postura de estudante, ou seja, sentar, saber escrever, saber fazer atividade, saber fazer uma pesquisa, procurar. Então, é importante que ela faça o dever, você não fazer o dever de casa. Infelizmente, às vezes na escola, eu quando professora, como coordenadora, às vezes o pai escrevia, o aluno chegava em casa com tudo escrito e você vê que não era a letra do aluno. Umas situações dessas. Era óbvio, poxa, eu sou professora, eu sei a letra da criança e a letra do aluno. Então a criança chegava na escola com o livro e o caderno preenchido todo com a letra do pai ou da mãe. Enfim, quem que aprendeu ali, a criança ou o pai? Então é uma coisa para a gente pensar e evitar esse problema, essa bola de neve, deixá-la cair lá no final do ano. Respeitar o ritmo da criança. Às vezes a gente está na correria, deixa para cima da hora, faz o dever de qualquer jeito, a criança não entendeu, responde para ela, enfim. Cada criança tem o ritmo. Não vai espremendo a habilidade da criança cedo. Eu quero que meu filho comece a ler com 3 anos de idade. Gente, o nosso cérebro tem um tempo para amadurecer, o da criança principalmente, ela está em formação, o cérebro dela leva um tempo para amadurecer. Então, ela aprendendo
as coisas no tempo certo é o ideal. É claro que algumas crianças hoje estão muito mais espertas, são muito antenadas, é diferente, né, da gente dar estímulo. Estímulo é diferente de você cobrar dela que ela dê conta de coisas que ainda não está na idade, que é fora do ritmo dela. Não dê recompensas o tempo todo. Embora recompensar as crianças por boas notas pareça ser algo benéfico, na verdade não é se você abusar disso. A criança só vai se esforçar se ganhar algo em troca. E se não tirar notas altas, notas boas, ela vai se sentir fracassada. Ela vai o tempo todo também querer barganhar com você. Eu faço se você me der aquele presente tal. Eu faço se você me der um dinheirinho. Então, pais, por favor, tenta evitar isso, né? Faça um reforço positivo, faz o elogio, mas tenta não fazer o tempo todo essa recompensa para não ter essa troca. É isso aí. Vou aproveitar aqui, Simone. Dona Neida Soares. Conhece Dona Neida? Conheço bem. Está assistindo aqui o programa, mandando beijos para você. Dona Senhora Joanita Carlos, também acompanhando o programa. E a gente agradece sensibilizadamente o carinho e a atenção de todos, né? Nós pedimos a todos que acompanhem o nosso programa nas redes sociais, programa Esquadrão Cidadão. E é isso. Vamos a um rápido comercial e já já a gente volta com mais um pouquinho de Esquadrão Cidadão. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen, Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes.
Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297. Bem, no bloco anterior, nós estávamos discutindo a respeito do desespero e do fantasma das provas finais. E o que às vezes, infelizmente, nós fazemos no dia a dia com os nossos filhos na hora de estudar e que acaba acontecendo isso, deixa acumular, fica tudo para a última hora. E ao invés de eu criar um bom hábito de estudo com ele, eu começo a, infelizmente, ter um comportamento contrário ali no dia a dia. Então, eu vinha pontuando algumas situações, né, de como que o contrário do que a gente teria que fazer para, ao invés de criar um bom hábito, a gente faz o contrário. Então, outra coisa também danosa no dia a dia é dar um mau exemplo para o seu filho. Já vale a máxima, né, que um bom exemplo vale mais que 1000 palavras. Então, se eu sou o adulto responsável pelo meu filho, eu sou o maior exemplo, o primeiro exemplo que ele tem que ter, né? Então, na hora de cobrar algumas posturas como estudante do meu filho, eu preciso dar esse exemplo. Na hora de cobrar uma organização do meu filho, eu preciso mostrar para ele que eu sou uma pessoa organizada. Então, como que ele vai, em que ele vai se espelhar ou em quem ele vai se espelhar? Se eu que sou o adulto, eu que sou a pessoa que quem ele teria que ter o exemplo, eu não faço isso no meu dia a dia. Então, dar mau exemplos ao filho é uma outra situação problemática. Outra situação que é preciso evitar muito, muito, e a gente infelizmente, pleno século XXI, ainda escuta muito isso. Não projete os seus sonhos ou suas frustrações com relação ao estudo no seu filho. Eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja isso. Eu sou médico, você vai ser médico. Eu não fui bombeiro, você vai ser bombeiro. Aí começa a preparar a criança para aquela profissão. Ter o cuidado disso, você tem que estudar muito, você tem que fazer isso e cobra da criança, sobrecarrega e estressa a criança no dia a dia. Cria uma ansiedade, uma situação de ansiedade na criança desnecessária, porque quer que ela seja o que você não foi. Então, por favor, pais, cuidado com isso na hora dos nossos pequenos. Outra coisa muito séria, jamais agredir a criança, seja verbal ou fisicamente. Gente, isso é uma coisa que a mídia o tempo todo fala, né? Você chamar seu filho de burro, você não consegue, você não isso, não aquilo, não aquilo. É tanta carga negativa, é tanto reforço negativo que você faz com a criança, que a criança acaba fracassando mesmo. Ela acaba sendo impotente, ela já vai para um ambiente escolar ou já vai para uma situação de semana de prova com aquilo tão pesado, tão carregado, eu não consigo, eu sou burro, eu não dou conta, eu sou incompetente. É tanta coisa ruim já na cabecinha dela que realmente ela não vai dar conta. Fora também pai que bate, pai que belisca, Então, gente, por favor, vamos ter todo o cuidado na hora que o sangue ferver, né? Porque às vezes você chega do trabalho, está cansado, isso é uma coisa normal, natural, nós somos humanos, adulto, né? Tem que prover a situação em casa, e aí a criança fica ali, pai, eu não sei, pai, me ajuda na hora do dever de casa, na hora de fazer um trabalho escolar, e aí você tenta explicar e começa a perder a paciência, para tudo. Não é o momento, se você está estressado e a criança está exigindo demais por uma dificuldade, respira, ou troca, faz no outro momento, ou recomeça, dá um tempo, deixa o papai ou a mamãe respirar, tomar um banho, não é hora de a gente fazer isso, daqui a pouquinho o pai... Então, não joga para a criança, de repente, um estresse, alguma coisa que você viveu, porque ela não tem culpa. Não compare o desempenho do seu filho com outras crianças.
a gente precisa criar confiança na criança, né? E fazer ela, criar essa concorrência dela com os outros amigos, com os próprios irmãos, com os primos. Isso é terrível para a criança, isso cria um bloqueio na criança, detona a autoestima da criança e aí vai culminar num fracasso escolar, infelizmente, pode sim. Então, a gente tem muito cuidado na hora de comparar. Estudar várias horas seguidas na véspera da prova não é eficiente, não adianta deixar acumular. Ah, mas eu estou com preguiça, ah, mas eu estou cansado, a prova é só semana que vem. Ah, o meu dever de casa, pai, é só para segunda-feira que vem. Ah, o meu trabalho eu tenho que entregar só mês que vem. Mas aí vem este trabalho, vem outro trabalho, vem outro dever de casa e acumula tudo e vira uma bola de neve e vira uma bagunça e ninguém dá conta. Então, deixa tudo para cima da hora, faz de qualquer jeito, estuda de qualquer jeito e, infelizmente, vai culminar numa nota não muito satisfatória, né? Não tem como, se não estudou direito, se não sabe. Comer na hora de estudar causa distração na criança, a criança não sabe se come, não sabe se ficar sem comer também, né? Às vezes a criança, eu tô com fome, como que você vai se concentrar com a barriga roncando? Não tem como, né? Então, ou alimenta direitinho a criança antes dela estudar, ou come primeiro, depois senta e estuda. Levantar o tempo todo, toda hora para, toda hora distrai, também é outra situação que acaba atrapalhando na hora de estudar. Superestimar o tempo, achar que vai dar conta, é parecido com o que eu falei anteriormente, né? Achar que vai dar conta de tudo em cima da hora, deixar, são 20 páginas do livro que eu tenho que estudar para a prova tal. Eu vou deixar para estudar na manhã da prova ou na véspera da prova. Não dá, você não vai entender o conteúdo, não vai fixar o conteúdo, não adianta se enganar, porque na hora não vai dar conta. Outra coisa é celular, televisão, rádio, coisas ligadas na hora que a criança está estudando, barulho, e cachorro, e não sei o quê, e crianças brincando em volta também na hora de estudar. Isso não dá certo. Não tem como eu criar um ambiente de estudo em casa tranquilo para a criança estudar, com um monte de atrativo. Mesmo que, Simone, mas o celular não está na mão dela, mas se você está mexendo, ou se você está perto dela, mexendo no computador, ou assistindo uma TV, é óbvio que ela vai querer, no mínimo, saber o que está passando na televisão ali, mesmo que não seja um programa para ela, mas ela vai ficar curiosa. Claro que aquilo ali servirá de distração para ela, com certeza. Então, por favor, local tranquilo para ela estudar. Um local de estudos desorganizado, bagunçado, tudo agitado, um barulho danado, não dá certo também para ela estudar. Não ter por perto todo o material que ela precisa, né? Precisa de um atlas para pesquisar, precisa de um lápis de cor, precisa. Então, na hora de sentar para estudar, verifique o que de fato vai precisar ali, para não ficar toda hora agora tem lápis de cor, o meu apontador sumiu, então toda hora não tem raciocínio que consiga dar continuidade, consiga efetivamente ter um aprendizado ou uma fixação do aprendizado por meio dos deveres de casa ou de um trabalho escolar, se toda hora eu paro, se toda hora eu me distraio. Então, se eu não fico ali concentrado por um tempo, o conteúdo não vai ficar, não vai acomodar e não vai haver uma aprendizagem ou uma fixação daquilo que você já vem aprendendo na escola. Bem, e aí, como agir então no ano seguinte, já que de repente para esse, né, já são tantas coisas que a gente faz no dia a dia que não deu certo, não criou de fato ali o meu hábito de estudo? O que eu faço então, já que se você refletir aí em casa com seu filho, poxa, a gente infelizmente errou nesse sentido de não ter um horário para sentar, não ter uma rotina, tem como a gente desconstruir isso e repensar e refletir para o ano de 2020, fazer um ano desde o início já criando esse hábito de estudo com a criança? Eu vou provar cientificamente que tem. Heitor, por favor, coloca para mim o slide, para a gente ver aí. Então, vamos lá. Isso aí
são dados, são fontes de pesquisas da professora Helenice Moraes Ferreira, que é PhD e professora do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Biologia e Neurociência da Unicamp. Ela diz o seguinte: a plasticidade neural é a capacidade do cérebro desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. Com determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informação podem ocorrer no cérebro certas mudanças. É através da plasticidade que novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Esse fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável, uma vez que a plasticidade neural permite que uma determinada função do sistema nervoso central possa ser desenvolvida em outro local do cérebro como resultado da aprendizagem e do treinamento. Pode voltar para mim, por favor, Heitor? E aí, de repente, você está aí do outro lado perguntando, tá, Simone, mas o que tem a ver esses termos técnicos? O que adianta saber o que é plasticidade neural? O que tem isso a ver com hábito de estudo? Tem tudo a ver. O que a gente diz lá na teoria? Que a resposta é o seguinte: o seu comportamento e seu estilo de vida foram aprendidos. Se você veio durante 2019 com tudo desorganizado, tudo bagunçado e infelizmente culminou de não fazer uma boa prova, as notas não foram legais, de você parar e repensar e rever que se você tivesse criado uma organização, se tivesse uma rotina, se fosse tudo ao contrário daquilo, tudo que eu vinha falando anteriormente, você, à medida que você refaz e reaprende isso, o seu cérebro também vai reaprender. Então, se você acostumou a fazer de qualquer jeito, a fazer em cima da hora, à medida que eu tenho um comportamento reforçado positivamente, eu também vou mandando essa mensagem para o meu cérebro e aí eu consigo sim criar um hábito de estudo, eu consigo sim fazer com que meu cérebro reaprenda e vá assim por um caminho correto, certo, de eu conseguir criar esse hábito de estudo no meu dia a dia. Então, vamos lá. Agora, depois do que a gente viu tudo que não é para fazer, vamos então ao que realmente, alguns conselhos para criar, de fato, bons hábitos de estudo. Se der tempo ainda para 2019, se não, já fica a dica e a reflexão para 2020. Vamos lá. Para a criança se preparar para uma prova, a primeira coisa que ela precisa ter é motivação. Todos nós, né? Tudo que a gente faz com motivação, com prazer, com felicidade, a gente vai bem, né? Se a gente começa já num clima ruim, num clima desorganizado, com autoestima, toda hora o pai falando que você não presta, não sabe, que é burro, etc., é claro que eu nunca vou ter motivação para estudar e o meu desempenho e o meu resultado sempre será ruim. Alguns truques e técnicas de estudo, por exemplo, ensinar a criança a fazer pequenas fichas, sobretudo as crianças que já estão em idade disso, né? Os nossos adolescentes, no Fundamental 2 aí, fazer pequenos esquemas, fazer resumos, o mapa conceitual, né? A criança ter o costume de reescrever, não basta só memorizar, fazer perguntas e respostas, ela reescrevendo no dia a dia. Por isso que é importante fazer o dever todo dia, refazer as coisas que a escola pede para refazer, porque não adianta, às vezes na escola, quantas vezes, pais, nós chamamos vocês, damos as dicas, damos todos esses conselhos que eu estou falando e os pais, infelizmente, não seguem e aí a gente acaba não colhendo bons frutos quando o assunto é resultado de prova. Vai se avisando, né, durante o ano todo. Vai se avisando o ano todo. Chama o pai lá uma vez, tem isso assim para rever, pai. A notinha dele já não foi boa. Vamos repensar isso aqui. Procura um auxílio, porque às vezes, infelizmente, né, ou felizmente, a gente não tem tempo, né, trabalhando.
tá correndo, tem os afazeres nossos, adultos, né? E a criança às vezes precisa de uma ajuda, tem uma dificuldade a mais do que é natural em algumas disciplinas, enfim. E se for necessário, procura ajuda por um tempo, né? Não vai ter aquilo como uma muleta para o resto da vida. Procura um psicopedagogo, procura uma professora particular que seja, mas que tenha o auxílio de um profissional, porque aí pelo menos vai estancar e vai sanar aquele problema até a criança se erguer. E à medida que a família também seguir esses conselhos de uma rotina em casa, vai ajudar bem. Então, seguir uma rotina é fundamental para que as crianças, né, todo dia, rever o que estudou, porque aí ela vem com aquilo fresquinho na memória, o cérebro acomoda o aprendizado, aquilo fixa o conteúdo e ele vai assimilando. Ter mais segurança em si mesmo, isso é muito importante. Na hora de estudar, a criança precisa saber que ela é capaz. Então, ressalte pequenas conquistas no aprendizado, né? E se caso ela não conseguiu, a nota não foi legal, não, filho, poxa, que legal que você conseguiu aqui, vamos rever isso aqui, porque para você melhorar e para que ela comece a encarar aquilo como apenas um erro, uma dificuldade naquele momento, mas que ela vai superar e que ela vai conseguir e não ver aquilo como uma falha terrível e aquilo já abalar a criança emocionalmente desnecessariamente. O envolvimento dos pais, demonstrar interesse pelo que o seu filho aprende, se interessar, apoiar, orientar, né? Na hora de estudar, dar as orientações, fornecer ferramentas para que eles possam, inclusive, fazer sua própria pesquisa, aqueles que já têm idade escolar para isso. Mas veja bem, pai, orientar, seu apoio, dar ferramentas, não é pensar para o seu filho ou fazer por ele. Isso aí vai criar um problema, vai ao contrário. Você pensa que você está ajudando e aí você vai para o outro lado da moeda. Isso aí cria uma dependência, cria um bloqueio, cria um problema e aí vai virando uma lacuna enorme que daqui a pouco não dá nem mais conta de rever. Então, procurar um horário produtivo, porque todos nós somos humanos, então as crianças também, com as crianças não é diferente. Ter um horário produtivo. Tem criança que produz muito bem quando acorda, ela está esperta. A maioria das crianças. Tem criança que produz muito bem à tarde. Tem criança que produz muito bem no finalzinho da tarde, começando à noite. Então, procura observar e conversar com seu filho e ver e perceber qual é o horário que ele está mais produtivo, né? Para que ele possa fazer ali, sentar e trabalhar. Repassar a matéria em forma de jogos, né, de erros e acertos, de uma maneira mais lúdica. Não deixar isso só para época de prova, fazer isso no dia a dia. E de maneira lúdica a criança vai aprendendo. Permitir um tempo de descanso. A criança ela tem um tempo em que ela fica ali concentrada para estudar. Então, fica um tempo com ela e aí viu que ela já cansou, viu que já não está adiantando mais, não está aprendendo. Não, filho, agora para um pouquinho, dá um tempo que vamos descansar porque já deu, daqui a 10 minutinhos, 15, a gente retoma. Isso é muito importante. Incentivar para que a criança estude as áreas que ela tem mais dificuldade, né? Por isso que é importante a gente acompanhar de perto o desempenho escolar. Por isso que é importante, quando a escola chama os senhores, que os senhores, na medida da sua possibilidade, vão até a escola e ouçam o que a escola, e coloquem em prática o que a escola está falando, para não deixar virar o terror no final do ano. Programar com outros irmãos, né? Porque às vezes um filho ou outro precisa de um tempo maior para estudar. E aí, enquanto um tadinho está lá estudando, os outros irmãos já estão brincando, já estão no tablet, já estão fazendo barulho. Tentar programar de maneira que o filho que precise ficar mais tempo estudando, tenha o tempo dele, respeitar o ritmo dele, lá no cantinho dele, tranquilo, fazendo atividade. E os outros irmãos, de repente, fazendo uma coisa sem fazer barulho, sem causar distração, para que ele não veja esse momento. Enquanto os irmãos estão brincando, ele está sendo castigado lá estudando. Então, não criar esse tumulto perto dos irmãos, perto da criança, se ela precisar estudar um pouquinho a mais. No dia da prova, eu falei isso bem no iniciozinho do programa, é importante criar um clima de tranquilidade dentro de casa, né? Quando a criança vem apresentando problemas com as notas, principalmente, o dia da prova já é um dia que pode ser bastante ansiógeno, ou seja, já cria uma ansiedade, uma angústia na criança.
já é um dia por si angustiante. Então, se ela tem em casa um ambiente difícil, bagunçado, de discussão, se ela já carrega um problema a mais que não é dela, então dificulta. E aí vai na hora da prova começar a dar aqueles brancos, porque a criança está ansiosa. Porque ao invés de ela se concentrar na prova, ela está pensando que lá na casa dela tem um problema muito sério acontecendo, né? Então, evitar, principalmente no dia de prova, trazer mais problemas para crianças, além da ansiedade que às vezes acaba sendo normal na criança. É necessário que a criança tenha uma boa noite de sono, sem dormir direito, sem o cérebro estar calmo, a criança não vai também evoluir na hora da prova. Então, dormir cedo, acordar no tempo certo, se alimentar direitinho, são coisas muito importantes. Nada de ficar até não sei que horas lá no tablet nem no videogame. Fazer reforços sempre positivos, né? Eu já falei, palavras positivas. Se o filho alcançar êxito, ótimo. Se não, filho, a gente vai conseguir, vamos rever, vamos ver onde é que está a sua dificuldade. Estudar de vez em quando também com um colega, que de repente sabe um pouquinho mais a matéria, também é uma estratégia bem legal, porque a criança, com a outra criança, ela já tem uma fala, né, muito própria de criança. Então, de repente, eu, pai, mãe, o professor na escola, não alcançamos a fala da criança do jeito que eles gostam muitas vezes de falar entre eles, e às vezes um amiguinho que sabe um pouquinho mais daquela matéria pode ajudar num diálogo ali mais de criança para criança. Bem, nosso tempo acabou, né? É muito bom, se a gente pudesse falar mais e mais e mais, mas a gente tem um tempo. Eu gostaria de agradecer, lembrando que qualquer coisa estamos à disposição dos senhores pelo nosso Facebook, Esquadrão Cidadão. Estão ali também os nossos contatos, tá? E eu já vou me despedindo, passando a palavra para o Dr. Júlio. Desejar um pronto restabelecimento à Adriana, nossa comadre, né? Sim, sim. Adriana Marques. Adriana Marques está nos acompanhando, um beijo. Está internada e a gente deseja um pronto restabelecimento. Bom, senhores, é isso. Torcer para o Mengão aí amanhã. Né? E segue o líder. Seguir o líder e desejar a todos um bom final de semana. Até sexta-feira, se Deus assim permitir.